Boa noite a todos os companheiros. Trago um abraço de todos os companheiros lá do Amor e Caridade, de Vila dos Teles, de Tinguá. Vamos continuar o nosso aprendizado, sempre estudando, sempre procurando entender a doutrina espírita, procurando entender o cristianismo redivivo através da doutrina espírita. Hoje vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala do o mal e o remédio, está lá no item 19. Capítulo 5, que fala de bem-aventurados os aflitos, que muitos companheiros que não são da doutrina espírita até zoam um pouco a gente, falando que a gente gosta de sofrer, né? Porque bem-aventurados os que sofrem, mas na realidade não fomos nós que criamos isso, foi Jesus. E quando ele realmente passou essa mensagem para a gente, é porque era a misericórdia de Jesus no momento de resgate. Então, para quem não acredita na reencarnação, é um entendimento, mas para nós que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que reencarnamos muitas vezes com muitas imperfeições, conforme fala Joana de Anjos, às vezes com as mesmas imperfeições, repetindo os erros. E esses débitos que vamos criando, quando retornamos em outras existências, fazemos o planejamento para resgate, e os resgates normalmente traz aflições, dores, ou as mesmas que fizemos outras pessoas passar, ou de outras formas, trabalhando, se dedicando, abrindo mão de coisas, de situações. Muitas vezes, mesmo sabendo, passando por sofrimentos e dores, estamos nós lá alheios a tudo, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, as doutrinas que acreditam que vai para o inferno eterno, mesmo aqueles companheiros que estão ali, né, naquela doutrina, não acreditam no inferno eterno e todo mundo acaba fazendo um monte de coisa sofrida no nosso mundo, conforme a gente vê, desonestidades, maldades, crueldades, violências. E o que a gente faz, né, o que a gente colhe praticando todas essas imperfeições são as aflições. E se a gente está passando por aflições, por sofrimentos e se dedicando, por isso que Jesus colocou bem-aventurados aqueles aflitos que estão resgatando e se melhorando. E é justamente isso que nós vamos conversar sobre o mal e o remédio, porque o remédio é de acordo com a necessidade, ou seja, quando a enfermidade está mais difícil de ser curada, o remédio é mais amargo. Quando o paciente ajuda, tomando remédio, se melhorando, fazendo as coisas que tem que fazer, muitas vezes ele ajuda na cura, né? E o remédio se torna mais suave. Então, é justamente esse o tema, né? Porque a gente sabe que a Terra é para isso. Tanto que no item 19 nos é passado que será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Lógico que não, né? É só observar as manchetes, ver os noticiários, ver as coisas que acontecem ao nosso lado, ver as coisas que acontecem com a gente mesmo. Todos nós, a maioria já passou, né, por sofrimentos, por dores nesse mundo, então a gente percebe que aqui não é um paraíso de delícias. É um local, é um hospital, conforme nos passava Chico Xavier, conforme nos passa a doutrina espírita. É um hospital onde temos condições de nos curarmos, né, das nossas imperfeições, dos nossos erros, nos arrepender do que fizemos de errado, reparar aquelas pessoas que fizemos mal e reparar também diante das leis de Deus, diante das nossas consciências. E aqui o mundo é esse, de expiação e de provas, né? E ele fala, esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentá-los.
Então, na realidade, a orientação da doutrina espírita é justamente essa. Mesmo passando por sofrimento, que a gente possa entender que a gente passa por situações que nós mesmos criamos e que mesmo que caia 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa esquerda, não é isso que fala Jesus, que a gente possa seguir em frente, mas não criando mal, mas sim nos esforçando para praticarmos o bem. Tanto que próprio Deus, com a sua misericórdia, igual Jonas de Anjos nos passa, através de Valdo Pereira Franco, nós vamos tendo cada existências mais tranquilas. E de repente acontece um sofrimento, um resgate. Isso acontece para a gente dar valor ao equilíbrio, a gente dá valor à união, a gente dá valor à paz. Porque quando acontece alguma coisa dolorosa, quando acontece alguma coisa que fere, que machuca, a gente sente, sofre, né? Porque o mundo é para isso, mas também nos dá vontade de seguirmos fazendo o bem para recebermos o quê? Aquela paz, aquela tranquilidade, aquele equilíbrio que a gente estava tendo. Não é isso? Então, na realidade, Deus, né, nos dá a condição de nós mesmos nos modificarmos. Né? Então, muitos exemplos existem de companheiros que passaram por sofrimentos, mas que na realidade entregaram a Deus, né, aqueles sofrimentos e ainda agradeceram. Né? O próprio Evangelho tem diversas passagens, tem a de Jó, né, que ele fala para Deus que conheceu todos os deleites da opulência, mas que de uma hora para outra ficou entregue à miséria, mas que agradecia a Deus por ter experimentado ele de todas as formas. Então, isso realmente é aquele que conhece, né, as leis de Deus, ação e reação, né, causa e efeito, plantio e colheita. Né? Esses companheiros que têm a evolução moral, intelectual, eles têm os débitos deles, mas eles vêm com dedicação. Igual Paulo de Tarso, que praticou muitas crueldades, mas de uma hora para outra percebeu o grande equívoco que ele tinha praticado e pediu perdão a Deus, a Jesus, e se modificou, chegando ao ponto de no final dizer, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Tal a transformação dele. Joana de Cusa, que poderia viver, ela e o filho dela, se ela negasse a Jesus, ela falou, como eu vou negar Jesus? Né? Algo tão fantástico, maravilhoso na minha vida, e acabou morrendo queimada. Então, os sofrimentos que existem nesse mundo realmente fazem parte do planejamento, né? Das diversas situações que a população, né? Que a humanidade aqui existente precisa passar. Ele fala, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Por que a gente só joga todas as fichas somente aqui na Terra? É como se a gente não pensasse em nada na vida espiritual. A gente não pode falar de morte, não fala de morte não, vamos só falar da vida. Mas a gente tem que analisar a morte, a gente tem que analisar que a vida não é só aqui. Os sofrimentos daqui vão servir para a gente se melhorar para lá. Né? Igual Chico Xavier dizia, viver um pé aqui intensamente, com todos os compromissos, se melhorando, corrigindo erros, né? Se elevando, mas também com um pé no plano espiritual, porque é a verdadeira vida espiritual. Né? Ele fala, quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Quando que a gente vai passar a pensar também nessa questão da vida espiritual? A gente reencarna aqui, passa, sei lá, 60, 70, 80 anos, e depois fica lá 400, 300 para reencarnar de novo. Então, a verdadeira vida é lá. Quando a gente não precisar mais reencarnar, a gente vai ficar lá. Então, por que a gente joga todas essas fichas na matéria, no plano terrestre, né, nos planetas de reencarnação? É porque a gente gosta dessas sensações, a gente gosta das sensações do sexo, do poder, da alimentação, das coisas todas que o corpo fornece e que o próprio mundo também fortalece.
Só que a gente precisa se libertar disso, a gente precisa viver nesse mundo de forma correta, procurando se melhorar, mas também pensando na vida futura. E se a gente se esforçar, logicamente, esse remédio vai ser menos amargo, né? O nosso mal vai ser curado mais rápido. Agora, se a gente não cooperar, como é que vai ser? É tanto que ele fala, ao invés de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso? A par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Né? Se a gente tem a consciência de que vamos deixar esse mundo e vamos para um mundo melhor se a gente se melhorar, ora, não vamos ficar tão presos a essas coisas materiais. E a gente não pode esquecer nunca, né? Porque a gente esquece, a gente já leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente, quando reencarna, a gente esquece. Mas, antes de reencarnar, nós mesmos pedimos muitas vezes, né, quando temos condições de pedir, nós pedimos para passar por tal ou tal situação, por tal ou tal sofrimento, por tal ou tal dificuldade. Ou se a gente não teve evolução suficiente para isso, amigos espirituais nossos anjos de guarda, espíritos protetores, planejaram por nós, né, para a gente poder reencarnar, mas a gente sabia, de alguma forma, dos nossos erros, das coisas que a gente tinha que superar. E a gente esquece. Só que a doutrina espírita vem e nos alerta de que existe isso, de que a gente esquece e que a gente tem que voltar a se dedicar na transformação. Então, nós temos que ter essa vontade realmente de nos modificar. Não é isso? Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, conforme Joana de Anjos fala, preso nos mesmos vícios, nas mesmas imperfeições, sem levar em consideração a necessidade de transformação para o bem, ora, esse mundo vai ficar bem sofrido, porque ele fala que remédio então prescrever os atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só a fé, só o apelo aos céus, a Deus. Porque se eu não tiver fé, se eu não pedir Deus ajuda para me melhorar, para suportar os sofrimentos que eu tenho que passar, para não criar mais débitos, para não criar mais sofrimentos, para não fazer mal a mais ninguém, se eu mesmo não fizer isso, como é que eu vou realmente melhorar? Vou ficar entregue às diversas influências ruins, perseguições espirituais, obsessões. E a filosofia espírita explica tudo isso, né? Conforme eu mesmo falei, ação e reação, causa e efeito. Se fizer isso, terá que resgatar ou passando pelo mesmo, ou resgatando de outra forma, trabalhando de outra forma. Então, a filosofia espírita é isso. Se a gente lê a doutrina espírita, ela vai falar sempre dessa questão dos resgates. Muitas vezes a gente usa aquela frase, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Né? Então, se vai pelo amor, é pela dedicação, pelo esforço, pela vontade, força de vontade, não é isso? A força de vontade faz a transformação íntima acontecer. Mas a má vontade traz a revolta contra Deus, traz a revolta contra tudo, contra todos. Né? E a gente sabe que a revolta afunda a gente, porque a gente passa a desacreditar dos ensinamentos de Jesus, se afasta das religiões, ou porque perdeu um ente querido, ou porque perdeu o emprego, ou perdeu algum dinheiro, algum bem, ou está passando por dificuldades, aí vem a revolta e a gente perde uma grande oportunidade. Já a resignação dinâmica, conforme fala Joana de Anjos, é aquela em que eu aceito, né, as coisas que eu não posso mudar, como aquela oração, né, que fala que eu possa mudar as coisas que eu tenha condições de mudar, mas que eu tenha resignação diante daquelas que eu não consigo mudar, que são meus resgates. E discernimento entre uma coisa e outra. Então, essa resignação dinâmica é isso. É você trabalhar sempre pelas que você pode mudar. E confiar em Deus, suportar aquelas que tem que passar realmente. Só que as que a gente pode mudar são muitas, a gente pode realmente se transformar, né, no espírito melhor. E é isso que realmente a gente tem que fazer.
né? Muitas vezes, quando a gente desencarna, fica a gente preso a pessoas, preso a sofrimentos, a vícios, porque não pensou na vida espiritual, só pensou nas coisas materiais. Mas quando a gente se dedica, se esforça e utiliza o remédio, né, para curar o mal que nós ainda possuímos, e começamos a curar esse mal, a gente começa a desencarnar de uma forma diferente. A gente vê exemplos, por exemplo, Maria, né, mãe de Jesus, quando Jesus veio buscá-la, ela estava desencarnando, o corpo lá acabando de se separar dos laços, e ela já estava volitando, né, pelos lugares onde ela passou, né, num grande desencarne. Paulo de Tarso, a mesma coisa. Logicamente que nós não temos condições de fazer um negócio desse, mas esses exemplos são muito importantes para nós. Que a gente possa, pelo menos, sair do corpo carregados, tudo bem, arrastados, auxiliados pelos amigos espirituais, mas pelo menos agradecendo de alguma forma a Deus a oportunidade daquele corpo, a oportunidade daquela existência, pedindo perdão pelos erros que praticamos, agradecendo as oportunidades por termos nos melhorado em alguma coisa. Então, no balanço, a gente precisa realmente se esforçar para sair com um balanço melhor. Pode não sair de forma fantástica, com muito lucro, né? No balanço dá lucro ou prejuízo. A gente não pode não sair com muito lucro, mas que a gente possa ter a possibilidade de sair com lucro. Nos esforcemos para isso. E ele fecha o texto falando: ditosos que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, o grande misericórdia de Deus é a doutrina espírita. Se a gente conseguir realmente estudar, compreender e principalmente praticar, utilizar esses ensinamentos para nos melhorarmos, nos modificarmos, a gente vai conseguir chegar na vida espiritual, no retorno para a verdadeira vida, de uma forma melhorada. Façamos esse esforço, porque muitas vezes perdemos a oportunidade e chegamos lá, sofremos pelos remorsos, arrependimentos, mas que possamos ainda, nessa existência, ainda dá tempo, de muitas coisas, que possamos pedir ajuda a Deus para termos compreensão, entendimento e principalmente praticar o Evangelho de Jesus e o ensinamento de Jesus, que representa as leis de Deus. Que possamos estar sempre com essa doutrina no nosso íntimo, que ela possa nos elevar cada vez mais, tá bom? Fiquem todos com Deus. Abraços em todos, tá bom? Boa noite. Tchau.